Amados irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, antes de começarmos a conversar, relembremos que tudo se refere a nosso Senhor Jesus HaMashiach. Na santa convocação da vez passada, que não foi na semana passada, porque não pude participar, percorremos o segundo bloco de nossa conversa sobre o discipulado na Igreja de Deus. Estou confiante em que tenha ficado absolutamente cristalino para vocês que quando seguimos genuinamente o Divino Mestre, devemos obedecer-lhe e seguir seus preceitos de modo pleno e incondicional. Nesta congregação, daremos prosseguimento a essa reflexão que considero inadiável e obrigatória sobre a natureza e a constituição do verdadeiro discipulado na Igreja de Deus. Dando prosseguimento ao ponto em que paramos, começamos dizendo o seguinte, que um outro ponto fundamental a respeito do tema é a necessidade imperativa de que o Mashiach deve ser o modelo exclusivo para o discipulado. E, portanto, não nos cabe seguir padrões humanos para gerar discípulos e discípulas. E não nos esqueçamos de que é impossível sermos discípulos e discípulas se tivermos nascido de novo e se não estivermos passando pelo processo da redenção, a qual ocorre ao longo de 8 estágios, sobre os quais nós vamos conversar. Começar a conversar. Estágio 1, expiação, que tem a ver com a remoção do pecado. Aí vocês perguntam, como é possível fazer isso? Morrendo com o Mashiach e recebendo da infinita graça de nosso Pai Celestial a gloriosa bênção da ressurreição para uma nova vida, após termos passado pela limpeza e consequente purificação de nossos pecados, por meio do sangue santo, puro, precioso do Cordeiro de Deus. Item 2, ou estágio 2, libertação, que corresponde à retirada dos grilhões do pecado. Uma coisa é remover o pecado, a outra é retirar seus grilhões. Como se faz isso? Mediante a implementação de mudanças de caráter, que promovem a quebra dessa cadeia opressiva que limita e constrange nossa vida, e assim nos incita a pecar. Terceiro estágio, regeneração, um novo nascimento. A pessoa regenerada torna-se nova e sua velha versão morre. Isso possibilita o cumprimento da missão aqui na Terra, conforme os desígnios e a direção do Altíssimo Deus. E essa nova pessoa adquire, então, o direito de viver coisas sobrenaturais. O próximo estágio é a justificação, a implantação da justiça em nós. Isso ocorre quando se vivencia o reino. De que reino estou falando? O reino de Deus, que demanda pessoas justas, aquelas que vivem pela fé. Estágio 5, reconciliação. O tão esperado retorno ao Pai Celestial. A morte redentora do Mashiach promove o apagamento da inimizade instalada desde o pecado do ser humano no Jardim do Éden e reconcilia-nos com o Altíssimo Deus. Essa reconciliação faz
com que entendamos o que é a paternidade real e a alegria do primeiro Adão, antes da queda, volta a imperar. Estágio 6. Adoção. Uma vez reconciliados com o Pai, recebemos a filiação e herança por direito. O Santo Espírito de Deus testifica que agora somos filhos e filhas, por adoção, do Altíssimo Deus. Leiamos Romanos 8, 16 a 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Mashiach. Se é certo que padecemos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 7º estágio. Uma vez obtida a afiliação por adoção, agora vem a santificação, que corresponde à obtenção e manutenção ou conservação da santidade. Daqui por diante, se pecarmos, e isso acontecerá, devido às nossas múltiplas imperfeições, teremos um advogado, nosso Senhor Jesus Hamashiach. Não somos mais pessoas pecadoras, mas pessoas santas enfrentando o pecado e repelindo-o. Pecador é quem ama o mundo e vive nele, desfrutando conscientemente de sua carnalidade sedutora e ilusória. Por isso, tal pessoa está sempre praticando falhas, delitos, injustiças, maldades, corrupções, impiedades, depravações, rebeldias, transgressões, etc. Considero oportuno, neste momento, ouvirmos a exortação inspirada de João em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas escrevo-vos para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Hamashiach, o justo. Uma vez obtida e conservada a santificação, nós agora atingimos o 8º nível, a glorificação. O ingresso definitivo no reino celestial do Altíssimo Deus. O Mashiach leva-nos juntamente com ele e recebemos a glória eterna. Para chegarmos a este nível, necessitamos de amadurecimento espiritual elevado, que reflete nosso crescimento no Mashiach, para que possamos expressar seu caráter. Estou frisando essa palavra desde o início dessas preleções. Expressar o caráter do Mashiach de forma genuína. No decurso desses 8 estágios ou passos, nós entendemos que o propósito essencial do discipulado é formar em nós o caráter pleno, não serve menos do que isso, de nosso Senhor Jesus Hamashiach. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje vamos explorar a importância da expiação como um caminho para seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Hamashiach, a redenção e a vida em conformidade com os preceitos eternos. Como devemos? Respondo e pergunto, pergunto e respondo, antes que vocês me perguntem. Como devemos entender esse primeiro passo ou estágio? A expiação
envolve a remoção do pecado, da culpa e de todo o fardo que o pecado carrega. E isso só é possível, não há nenhuma outra via nem alternativa por intermédio de nosso Senhor Jesus Hamashia. Abrindo um parênteses. A Igreja de Deus certamente não precisa ouvir esta frase, mas quero lembrar que o vídeo ficará disponível para toda e qualquer pessoa que a ele queira assistir. Por isso, muitas coisas que são óbvias, uivantes para nós, precisam ser ditas aqui. Fechando parênteses. Lembramos que desde os tempos antigos, muito antigos, o Altíssimo Deus inseriu no seio judaico o culto sacrificial, permitindo que as pessoas expiassem seus pecados. Mas nós sabemos o alcance dessa expiação e o significado dela como sombra, como uma tipificação da verdadeira e real e definitiva expiação que viria a ocorrer no nosso tempo cronológico. Isso servia como uma forma de reconexão do povo com ele, que era estabelecida por meio do derramamento de sangue de animais. Mas aí vocês perguntam, mas afinal de contas, o que é expiar? Lembrando que a pronúncia desse verbo é a mesma de um outro verbo que se escreve com uma letrinha diferente. O verbo expiar, com um S depois do E, tem a ver com a nossa visão, com o ato de olhar. Aqui nós estamos usando a palavra expiar com o X. Estou lembrando isso para quem não conseguiu localizar-se. Peço desculpas se ferir alguma suscetibilidade. Esse termo, expiar, deriva do latim expiare, que significa tirar para fora, depurar, purificar. Então, isso denota uma situação de justiça, fidelidade e integridade. E a plenitude dessa justiça é alcançada por meio da expiação. Em hebraico, isso oportunamente a gente poderá até conversar num pequeno estudo sobre a palavra correspondente a expiar é kafar, que significa cobrir. E esta palavra, kafar, aparece mais de 50 vezes só no livro de Levítico. Aí vocês dirão o seguinte: como assim? Estamos em perplexidade. Isso parece contraditório. Se expiar significa tirar para fora, purificar, aquela coisa toda que eu falei, em hebraico a palavra significa cobrir, esse assunto está muito mal explicado. Vamos ver se é isso mesmo. Essa cobertura que a palavra kafar representa tem por objetivo ocultar o pecado e a maldade com o sangue do sacrifício, a fim de aplacar a ira de Deus. Esses sacrifícios eram feitos com cordeiros, bois e até pombinhos, pois era demandada a vida de seres vivos para que houvesse o resultado da ação. Esses sacrifícios eram chamados de holocaustos. Esse nome nos remete a uma situação em que as vítimas eram totalmente queimadas. E eles eram realizados com frequência. Mas havia um dia especial designado para esse propósito, chamado de Yom Kippur. Nesse dia, o sumo sacerdote, estou apenas recordando isso, para a gente firmar o conceito. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, e aspergia o sangue no propiciatório da Arca da Aliança, onde o sangue
daquele animal oferecido em holocausto era consumido pela glória de Deus. E assim era realizada a expiação dos pecados do povo. Toda essa cerimônia fez sentido, foi praticada e perdurou até a chegada de nosso Senhor Jesus Hamashia, que se tornou o Cordeiro destinado a remover, aí sim, remover, não apenas ocultar de uma só vez e definitivamente os pecados da humanidade. Quando João, o Batista, pregava no deserto e o Mashiach se aproximou dele, o que João declarou? Isso está lá em João 1, 29, se não me engano. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, recapitulando, os cordeiros eram usados como símbolo apenas de redenção, em consonância com a declaração de que a expiação ocorreria por meio do derramamento de sangue. Vocês podem ver isso em Levítico 1, versos 3 e 4. E ocorreu no passado como um tipo ou uma prefiguração da verdadeira, real e definitiva expiação vindoura. Podemos ler aqui Levítico 1, de 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta a Iá, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante Iá. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Lembrando de novo, para a sua cobertura. Agora, a situação se consumou. Nós temos nosso Senhor Jesus Hamashia. Aquele holocausto, aquele sangue que era oferecido para cobrir a maldade, o pecado do povo, era o tipo. Agora nós temos nosso Senhor Jesus Hamashia, o antítipo, a realidade verdadeira, que sim, remove o pecado de todos nós e traz consigo a virtude da verdadeira remissão. Então, se uma pessoa discípula não compreende o processo de expiação que a purifica do pecado, não pode tornar-se seguidora completa do Mashiach. A expiação marca o início de todo o processo para alcançarmos a vida com o Mashiach. A essência do discipulado é viver a vida de acordo com os preceitos de nosso Senhor Jesus Hamashia. Precisamos também analisar algumas dimensões da expiação. A primeira delas, nossa limitação, a limitação humana. A expiação evidencia a limitação que carregamos dentro de nós. Toda pessoa tem intrinsecamente dentro de si uma limitação. Por quê? Por que a expiação torna evidente essa limitação que está internalizada em nós? Porque ela põe em destaque que a humanidade, por si só, não consegue alcançar o Altíssimo Deus, nem conquistar a redenção. Essa vitória esplendorosa só pode ser alcançada pela virtude gloriosa do Evangelho do Reino, que o Mashiach nos trouxe, possibilitando que nos tornemos discípulos e discípulas dele para reconectar-nos ao Altíssimo Deus. Essa compreensão da limitação humana é fundamental para reconhecermos a necessidade incontornável
de um Salvador e abraçarmos a oportunidade de seguir seus ensinamentos. Vamos ler Romanos 3, de 9 a 13. O que se conclui? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram-se e juntamente fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, tratam enganosamente. Veneno de víbora está nos seus lábios. Palavras pesadas, inspiradas e muito apropriadas. Recordemos o seguinte: desde a queda humana, toda a humanidade está sujeita ao pecado. Como acabamos de constatar, não há nenhum justo sequer. Não há nem quem busque a Deus. Evidentemente, com seus próprios meios. Portanto, o primeiro passo fundamental da expiação é o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, mas também a decisão proativa. Não é ficar de braços cruzados, a decisão de inconformismo com o pecado, para agirmos em busca da santidade. Esse reconhecimento da nossa própria falibilidade, pecaminosidade, é o ponto de partida para buscarmos a redenção e a reconciliação com Deus. Sim, porque ao reconhecermos os nossos pecados e empenharmos todo o nosso esforço para não nos conformarmos com eles, tornamos-nos pessoas abertas à graça e à transformação que a expiação do Mashiach oferece. E isso nos permite caminhar em seu discipulado e buscar o nosso grande objetivo, a vida verdadeira, em conformidade com seus preceitos. A próxima dimensão da expiação é a pecabilidade humana. Aliás, nossa pecabilidade é, de fato, pelo menos no meu entendimento, um ponto crucial no entendimento da expiação. E precisamos entender esse conceito muito bem. Todas as pessoas têm natureza pecaminosa, o que significa que, sem exceção, têm a propensão para o pecado. Aquelas pessoas que não foram expiadas ou redimidas são consideradas pecadoras. Por isso, é mandatório reconhecer essa pecabilidade, porque se isso não ocorre, a pessoa não avança. E como podemos, então, definir uma pessoa pecadora? É aquela que vive no pecado, ama o pecado e está afastada de Deus. Por outro lado, aquelas que conhecem e recebem nosso Senhor Jesus Hamashia são consideradas santas, mas ainda enfrentam a luta contra o pecado em suas vidas. Mas notemos aqui, amados irmãos e amadas irmãs, uma diferença essencial. As pessoas legitimamente crentes estão empenhadas em viver de acordo com os preceitos do Mashiach e em buscar a santificação contínua, o que é uma parte importante do discipulado verdadeiro. A expiação de nosso Senhor Jesus desempenha um papel fundamental na transformação de pessoas pecadoras que éramos em pessoas santas, permitindo-nos viver em conformidade com a vontade de Deus. Considero interessante, nós fazemos uma visita a João 2, versos 1 e 2.
Meus filhinhos, eu já falei, já li essa passagem, mas vou ler de novo, porque nesse momento ela é oportuna. Escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, iremos pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Hamashia, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E também, Romanos 3, 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Hamashia, a quem Deus propôs para propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E quão grande é a paciência de Deus! Para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé de Jesus. Vou repetir, daquele que tem a fé de Jesus. É assim que está no original em grego, a fé dele, que ele demonstrou. Terceiro item que nós precisamos avaliar aqui dentro do contexto da expiação: justificação e amor de Deus. Apesar da nossa limitação e pecaminosidade, por meio da expiação, a justiça e o amor de Deus como que nos abraçam, nos acolhem. A justificação é o ato divino de declarar um pecador como justo diante de Deus, por causa da fé de e em nosso Senhor Jesus Hamashia. Por quê? Porque a expiação escancara a graça infinita de Deus, oferecendo-nos a oportunidade de viver em um relacionamento sobrenatural com Ele, como no princípio tivemos o ensejo de fazê-lo, antes da queda. Trata-se de um convite para experimentar a vida não do jeito que imaginamos em nossa carnalidade, mas em conformidade com a vontade de Deus, porque ele nos capacitou por meio de seu amor e de sua justiça. Pastor, Sim, irmão. 2 minutos. 2 minutos, muito obrigado. Então, a expiação promovida por nosso Senhor Jesus Hamashia é o alicerce sobre o qual construímos nossa fé e nossa transformação espiritual. E, como consequência, podemos viver uma vida em sintonia com o sobrenatural de Deus. Aprendamos, mais uma vez, com o apóstolo Paulo, em Romanos 3, 21, 22. Diz Paulo: mas agora, sem lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Hamashia. Repetindo, justiça de Deus mediante a fé de Jesus Hamashia. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amados irmãos e amadas irmãs, nessa altura da conversa, proponho-lhes 2 perguntas para que possam nelas meditar, se assim o quiserem, até o nosso próximo encontro. A primeira: segundo a Bíblia, quantas vezes nosso Senhor Jesus Hamashia sangrou durante a vida? Segunda: qual foi o significado espiritual desses sangramentos de nosso Salvador? E assim, com esses tópicos apostolicamente provocativos para estudo e reflexão de vocês,
dou por encerrado o terceiro bloco do presente estudo sobre o discipulado na Igreja de Deus, esperando obter a soberana permissão do Altíssimo Deus para continuarmos na próxima Santa Convocação. Em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia. Amém. Amém.